O grande reset da sua saúde. Aula 2. Olá, seja muito bem-vindo. E logo de cara eu preciso dizer o seguinte, que eu estou muito feliz porque você está aqui, está perseverando em fazer parte desse reset tão importante que vai fazer a diferença, e não é apenas na sua saúde não, é na sua vida. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria te lembrar o seguinte, lá na nossa comunidade do Telegram, do Grande Reset, já está lá disponível para você o mapa mental da primeira aula que estreou ontem, às 20 horas. E eu gostaria de te lembrar algo que a gente sempre fala ao final dos nossos vídeos, aonde eu te desejo saúde física, mental e emocional. Porque o ser humano é um ser completo, apresentando seus aspectos físico, mental e emocional, convivendo e trabalhando em uníssono. E por que é importante a gente frisar isso? Na primeira aula, nós conversamos basicamente sobre a saúde no nível físico e nós nos detivemos apenas a abordar um único assunto dentre os muitos que nós podemos abordar dentro do aspecto físico, de tal maneira que hoje nós vamos começar a entrar um pouquinho no aspecto mental, pois através dele tanto você pode ganhar como perder saúde. A primeira coisa muito importante que a gente tem que saber sobre o aspecto mental, eu vou expor para você a partir de um conceito que o Bruno Gimenez, que é um grande homem, soube expressar de forma perfeita e que afeta tudo na sua vida, inclusive a saúde nos seus 3 níveis. E esse conceito é o conceito de conspiração RPR. E é muito interessante que hoje em dia, mesmo quando os fatos expõem na tua cara uma verdade, mas aquele termo que muitas pessoas gostam de usar, que é teoria da conspiração, acaba cortando qualquer possibilidade que você possa ter acesso à verdade. Mas você vai ver que a partir do momento que você começar a conhecer o que vem a ser a conspiração RPR, você vai ter a certeza que em nada tem a ver com teoria da conspiração. Mas afinal de contas, o que é a conspiração RPR? Não sei. Simples. R, remédios, P, política e R, religião. Uma coisa muito importante logo de cara que eu tenho que dizer. Isso não tem nada a ver com falar mal de religião. Fica calmo, aguarda, assista a nossa aula até o final que você vai entender tudinho. Mas afinal de contas, vamos entender o que é cada letrinha dessa da conspiração RPR. A chamada conspiração RPR, como o Bruno Gimenez nomeou, diz respeito a como o sistema ele te controla também nos seus 3 níveis, sem você perceber. Vamos começar com o primeiro R, de remédio. Ontem a gente falou sobre o ritmo hipnótico e como as medicações elas são muito facilmente introduzidas nos conceitos mentais das pessoas através do ritmo hipnótico. Eu dei o exemplo do Tumodoril Adoçumil. E isso é tão verdade que eu vou trazer para cá mais uma vez um exemplo prático para que você entenda o porquê dos remédios, a indústria farmacêutica vir em primeiro lugar na conspiração RPR. E o exemplo que eu vou te dar é de uma grande mulher chamada Marva Collins. Senta que lá vem a história. A Marva Collins
era uma professora americana e há muitos anos atrás ela viu-se frente a frente com um grande desafio. Ela ficou responsável por uma turma no colégio que ela ministrava aulas, que era uma turma de crianças que ninguém queria. Era uma turma extremamente problemática. Porque essas crianças tinham uma característica em comum. Elas foram diagnosticadas, todas elas, com dislexia. E aí todo mundo dizia, são crianças problemáticas, não têm amigos e tal. A Marva Collins, ela só viu obstáculos na frente dela. Mas aí ela topou o desafio. Não, eu vou cuidar dessas crianças, eu vou ensinar para essas crianças. Agora presta atenção. Como é que você acha que ela conseguiu lidar com essas crianças? Muitas pessoas nesse momento podem pensar assim: ah, já sei, medicação. Aí a gente volta para o primeiro R da conspiração RPR, remédios. Só que naquela época, pois isso foi há anos atrás, naquela época as pessoas já tinham essa ideia que remédio resolve tudo, mas só que você já viu que remédio não cura nada, ele remedia. E era nisso que a Marva Collins acreditava. Ela não queria aceitar o fato de que para, vamos dizer assim, conter as crianças, elas teriam que ser medicadas. Mas como eu disse, ela topou o desafio. A primeira coisa que ela fez foi descartar todas as cartilhas, materiais de ensino que a escola ela já tinha pronta para a educação para essas crianças. Educação que não tinha surtido efeito. Claro, num determinado momento ela decidiu começar a ensinar para as crianças sobre, presta atenção, Shakespeare, Sófocles, Tolstói. Talvez alguém nesse momento deve ter colocado a mão na cabeça e dito: é o quê? Mas vamos ver o que foi que aconteceu com o método educacional que ela, a própria Marva Collins, resolveu desenvolver. Num determinado momento, o Tony Robbins, homem fantástico e que por ajudar muita gente, tem muitos brasileiros, só podia ser no Brasil, que ridicularizam ele. Só que lá nos Estados Unidos ele é muito respeitado, justamente pelo que eu estou dizendo, porque ele já ajudou muita gente. E detalhe, sem nunca precisar uma única medicação. Mas aí, como eu disse, num determinado momento, o Tony Robbins ele teve a oportunidade de conversar brevemente com um dos alunos da Marva Collins. E na época, esse aluno, que portanto sofria com dislexia, ele tinha apenas 4 anos de idade. Eu vou ler para você a conversa, o diálogo breve que o Tony Robbins teve com essa criança de 4 anos. Presta atenção. O Tony Robbins chegou para a criança e começou a conversa. Oi, sou Tony Robbins. Aí a criança respondeu: como vai, Sr. Robbins? Meu nome é Talmadge. É Talmadge E. Griffin. Tenho 4 anos. O que gostaria de saber? Aí Tony Robbins continuou: diga-me, Talmadge, o que está estudando agora? Estudo uma porção de coisas, Sr. Robbins. Que livros leu recentemente? Olha só, a criança, 4 anos de idade. Acabei de ler Ratos e Homens, de John Steinbeck. Aí Tony Robbins, ele revela um pensamento interno que ele teve na hora quando a criança respondeu isso. Ele pensou assim: não preciso dizer que fiquei muito impressionado. Perguntei sobre o livro, imaginando que ele responderia que era a história de 2 caras chamados George e Lenny. Mas só que a criança respondeu o seguinte: o protagonista principal é... Aí Tony Robbins, ele continua: nesta altura, eu já me tornara um crente. Indaguei o que ele aprendera com o livro. Sr. Robbins, esse livro não me fez apenas aprender. O livro impregnou minha alma.
Veja só, uma criança de 4 anos dizendo isso. Aí o Tony Robbins começou a ler, começou a rir quando ouviu isso da criança. O que significa impregnar? Aí a criança respondeu: difundir por toda parte, respondeu ele, para em seguida me oferecer uma definição mais completa do que eu poderia dar aqui. E o que o comoveu tanto nesse livro, Talmud? Sr. Robbins, notei na história que as crianças nunca julgam ninguém pela cor de sua pele. Só os adultos fazem isso. O que aprendi foi que um dia me tornaria um adulto, mas nunca esquecerei as lições de uma criança. Tony Robbins, ele narra que nesse momento ele começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas. Agora, me diga uma coisa, como é que você acha que a Marva Collins conseguiu isso sem precisar de medicação nenhuma? Diz pra mim, o que é que você acha? O que acontece é o seguinte, que a conspiração RPR acaba inserindo no HD mental de cada um uma coisinha chamada de Síndrome do Messias. E o que é isso? Presta atenção que você vai entender como isso é tão poderoso ao ponto de abalar a tua saúde no nível mental. Síndrome de Messias é o seguinte: você sempre está esperando um salvador. Eu não estou falando de religião aqui. Calma. Calma. Eu não estou falando de religião. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você é sempre induzido a acreditar que sempre vai chegar um salvador para você, onde você não precisa fazer nada. Não precisa se preocupar com a tua saúde, porque você sempre vai ter um remédio Messias para salvar você da sua doença. Não precisa você se preocupar com certos problemas na sua cidade, porque você sempre vai ter um político Messias que vai te salvar de todos os problemas que você precisa, e você não precisa fazer nada. Basta votar. Que você pode pecar à vontade, porque no final você sabe que virá um Messias para vir te salvar, porque não importa os pecados que você cometeu. É o próprio sistema que acaba induzindo em você o desenvolvimento dessa síndrome do Messias. Ou seja, em cada letrinha do RPR, você aprende que a responsabilidade que caberia a você acaba delegando a outro. Se você tem esse poder de assumir a responsabilidade pela sua saúde, em vez disso, você faz o quê? Come tudo, bebe de tudo, comete todo tipo de responsabilidade, mas você está tranquilo, porque o Messias Remédio vai te salvar. Se você tem a responsabilidade de pegar o lixo e colocar na lixeira, você joga no chão, porque vai ter o gari que vai ser mandado pelo Messias Estado para limpar a rua. Ou seja, você delegou toda a responsabilidade de tudo para o Estado. E assim como o RPR da religião, que você, sabendo que tem o seu Messias, você pode cometer todos os tipos de pecado. Comete todos os erros que são cometidos por conta dessa simples sigla RPR. Então, nesse ponto, fica muito claro para você um artifício que o sistema acaba usando, que os domadores de elefantes sempre fizeram uso e que é muito simples de você entender. É inegável, todo mundo sabe que o elefante é extremamente poderoso, é muito forte. Mas veja que coisa interessante. Deixa o elefante amarrado desde filhote, num tronco fininho, pequeno. Ele vai descobrir que ele não vai conseguir se soltar, porque ele ainda é filhote. Mas se você deixa ele nessa situação até a idade adulta, quando ele já encontra-se com musculatura poderosa, já é dono de uma força descomunal, mesmo depois de adulto, você poderá amarrá-lo a um tronco fininho, que ele vai continuar ali, acreditando que não tem força suficiente para se soltar. Então, se antes tinha algo que te limitava, que era a síndrome de Messias, que você colocava em todos os níveis, agora tem o artifício onde o sistema
te induz a pensar tal como um filhote de elefante que chega na idade adulta e não consegue olhar em si mesmo o poder que tem. Quer ver como isso é simples de entender? Faz a seguinte experiência. Pare e pense um pouquinho. A manteiga é algo que veio da natureza. A manteiga foi obtida através do leite que veio da vaca. Tudo natural. E sempre fez bem. Mas a partir de um evento específico, puramente com fins objetivando unicamente interesse e não saúde, um dia surgiu a margarina, que foi desenvolvido por meio de processos 100% artificiais. Por incrível que pareça, hoje em dia ainda tem gente que acha que margarina é saudável. Na realidade, uma boa parcela da população ainda acredita nisso. Mas agora eu ofereço a você um desafio. Faz o seguinte, compra um pote de margarina, abre e deixa em qualquer lugar da sua casa. E faz a seguinte experiência. Observa para ver se algum bicho vai naquela margarina. Mosca, mosquito, barata, nem animal que é margarina. Agora faz a mesma coisa com a manteiga. Os bichos vão em cima. Agora presta atenção que coisa curiosa. Uma coisa que nem inseto quer, mas ainda assim existem falsos profissionais que, fazendo uso do gatilho da autoridade, que é um gatilho mental, eles, fazendo uso desse gatilho, convencem as pessoas de que margarina é uma coisa boa. E as pessoas continuam consumindo e continuam se envenenando. No, God! No, God, please, no! 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 Aí está o mesmo princípio que se usa para dominar um elefante, que é extremamente poderoso e forte, usado na sua vida. E como é que isso é feito? Fazendo-se o uso de uma ferramenta chamada paz do poder. Essa ferramenta ela é utilizada para reprogramação mental. Como assim? Para que você possa inserir uma nova programação no seu HD mental, você precisa fazer uso dos pais do poder, que é o quê? Repetição e reforço. À medida que você repete algo, você vai fazendo o reforço disso. Hoje mesmo, em uma consulta com um paciente meu, eu ensinei a ele um processo, aonde ele já começou a reativar o paladar dele para frutas. Então eu ensinei para ele o seguinte: como o cérebro do ser humano ele sempre está buscando recompensas imediatas, então o que é que você faz? Você vai criar um artifício com os pais do poder para ensinar o teu organismo a voltar a gostar de fruta, já que o glutamato monossódico, que a gente já falou tanto aqui no canal e que eu vou deixar aqui em cima do card um vídeo linkado no qual a gente fala unicamente sobre glutamato monossódico. Então, o glutamato monossódico ele acaba ativando o umami, o quinto sabor, e fazendo com que você perca o gosto de alimentos saudáveis, como por exemplo as frutas. Então eu ensinei esse meu paciente a usar esse processo da repetição e reforço. Então o que foi que eu disse para ele? Ele vai substituir a recompensa imediata de um doce, de uma bala, de um salgadinho, por uma recompensa programada. Como ele pode fazer isso? Ele faz assim, ele diz para si mesmo: hoje, se eu comer uma fruta, ao final do dia eu vou dar uma recompensa para mim mesmo. Aí eu perguntei para ele: me diz uma coisa que você gosta. Aí ele disse para mim assim: eu gosto de chocolate, mas eu sei que chocolate acaba não sendo bom e tal. Eu disse para ele assim: olha, faça o seguinte, procure
uma barrinha de chocolate, daquelas bem pequenininha, de chocolate meio amargo ou amargo, que não seja chocolate ao leite. E aí você estabelece isso como sendo sua recompensa programada. E você faz isso durante 20 dias. Agora presta atenção no que eu ensinei para ele, uma barrinha bem pequenininha. E eu mostrei para ele a barrinha. Então o que é que acontece? A recompensa imediata ela é dada porque à medida que você alcança uma meta que você estabeleceu para si mesmo. O que foi que eu falei? Paz do poder, repetição e reforço. Como é que você insere uma nova programação no seu HD mental? Através dos pais do poder, de forma repetida por um período mínimo de 20 dias. É por isso que as pessoas tentam inserir novos e bons hábitos para si mesmas e não conseguem perseverar. Por quê? Porque normalmente elas falham antes do 20º dia. Então lembra sempre disso. Se você quiser mudar um hábito que você sabe que é ruim para você, tenha isso em mente. Ninguém consegue deletar um hábito ruim como a gente faz com um programa do computador que é só apertar um botão. Não. O que você consegue é colocar um bom hábito sobre aquele hábito ruim, de tal maneira que vai chegar um momento que ele se sobrepõe ao hábito ruim. Mas eu repito, obrigatoriamente, para que isso funcione, você tem que repetir por um período mínimo de 20 dias. Percebe? Então essa questão de recompensa programada para se sobrepor a uma recompensa imediata é uma ferramenta poderosíssima. A questão é você decidir começar a aplicá-la, somente isso. Só que nas entrelinhas você viu que já pode começar a fazer algo que vai beneficiar absurdamente a tua saúde. E o que é? Não prestou atenção? Não. É tirar a margarina da sua vida. Só que para te ajudar ainda mais e tornar mais robustos esses ensinamentos que você recebeu aqui nessa aula de hoje, eu te recomendo fazer o seguinte: assiste esse vídeo até o final, porque no encerramento dele vão aparecer na tela 2 vídeos extremamente importantes para, como eu disse, deixar mais robusto esse seu aprendizado de hoje. Agora, você concorda comigo que essa aula de hoje valeu você praticar o triplo C? Curtir, comentar e compartilhar. E lembra que o mapa mental da aula de ontem já está disponível na comunidade do Telegram. Se você ainda não entrou, vai aqui embaixo na descrição do vídeo que você tem o link para você acessar a nossa comunidade do Telegram, tá bom? E lembra, se você quiser agendar com a gente uma consulta, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp profissional ou então do nosso e-mail, que também está aqui embaixo na descrição. E como sempre, eu te desejo saúde física, mental, emocional e principal, eu te aguardo na última aula amanhã, onde a gente vai falar sobre o aspecto emocional. E eu tenho certeza que eu posso contar com você. Então, até amanhã. Que Deus, o dono deste trabalho aqui e desse canal, nos abençoe. Muita paz para você. Até amanhã. Tchau, tchau.